Olá para você, tudo bem? Eu sou a professora Lucy. Quero apresentar para vocês aqui rapidinho um pouco das características da nossa segunda geração do romantismo. É a conhecida geração do mal do século. Vou dar uma resumida apenas para poder apresentar um pouco do escritor Álvares de Azevedo, que é muito importante nos nossos vestibulares. Bem, esse escritor, o Álvares de Azevedo, pertenceu à segunda geração do nosso romantismo e é uma geração conhecida como geração do mal do século ou geração byroniana. Falando um pouquinho sobre o que seria essa geração do mal do século, para você ficar antenado, é pensar que o mal do século, lá no início do século XIX, foi aquela sensação de inadaptação social que as pessoas sentiam. Então, essa inadaptação social levava as pessoas à depressão. É claro que o fruto, dessa inadaptação será uma literatura bem pessimista, melancólica, e o Álvares de Azevedo, o nosso melhor representante da segunda geração, estará exatamente nessa fase. Geração byroniana, por causa da influência que esse grupo de poetas, da segundo momento romântico sofreu, do poeta inglês George Gordon, conhecido como Lord Byron, corrigindo. Então, é uma geração ultra-romântica também. Ultra-romântica porque cometia os excessos do romantismo, era um exagero sentimental. Bem, o Álvares de Azevedo foi um menino, vamos considerá-lo assim, afinal de contas ele morreu com 21 anos, era muito jovem quando ele deixou aí de produzir as suas poesias, por conta, é claro, da morte prematura. Ele morreu tuberculoso. E o Álvares de Azevedo, ele assumiu exatamente essa tônica da segunda geração quando apresentou uma poesia bem adolescente, voltada para esses aspectos aqui, olha, preste atenção. Exagero sentimental, atração pela morte, solidão, depressão e descrença. São as características mais evidentes da poesia desse escritor chamado Álvares de Azevedo. O livro dele mais importante e que cai bastante em vestibulares é o Líra dos 20 Anos, dividido principalmente em duas partes. A primeira, com poemas mais adocicados e influenciados pelo francês Alfred Musset. E a segunda parte desse livro, Líra dos 20 Anos, com poemas um pouco mais irônicos, mais descrentes, São poemas influenciados pelo Lord Byron. Então fica aí, o Líra dos 20 Anos, é necessário que se dê uma olhada nesse livro com mais cautela, porque ele é o mais importante do escritor Álvares de Azevedo, e lembrar que ele era um poeta muito apegado a essa questão da morte. Basta nos lembrar aí dos primeiros versos do poema Lembrança de Morrer. Talvez vocês já tenham ouvido, lido esse poema, Lembrança de Morrer, em que ele começa dizendo: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poerento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Então, neste poema, ele diz que deixa a vida como deixa o tédio. E palavras como tédio, pesadelo, inferno de viver, tudo isso fazia parte aí da poesia adolescente de Álvares de Azevedo. Então, um pouquinho só da segunda geração romântica e até a próxima. Obrigada!